Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 13 de setembro. Hoje é quarta-feira, a igreja nos convida a celebrar a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Que o Senhor nos ajude, a exemplo deste grande homem, sucessor dos apóstolos, a doar e dedicar a nossa vida por amor a Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. João nasceu em Antioquia por volta do ano 350 e faleceu em 407, numa região da atual Turquia. Na sua brilhante capacidade de comunicar a palavra de Deus, foi cognominado Crisóstomo, que significa boca de ouro em grego. Após viver alguns anos no deserto como eremita, retornou para sua terra natal e empenhou-se em viver e ensinar a todos a pobreza evangélica. Sua obra escrita, de grande profundidade, consiste em sermões e comentários às Escrituras. Mirando o exemplo deste santo bispo e doutor da Igreja, façamos o propósito de sermos assíduos ao banquete da Palavra de Deus e da Eucaristia. Amados irmãos e irmãs, contamos também com a primeira leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 11. E nos diz assim, logo no início da carta: Irmãos, se Cristo ressuscitou, ou se ressuscitastes com Cristo, melhor dizendo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Por que isto? Porque, amados irmãos e irmãs, o nosso coração anseia a eternidade. Anseia, suspira, deseja. Você nunca se perguntou o porquê na sua vida, mesmo conquistando alegrias nesta terra, se esforçando para conquistar as realizações nessa vida, no íntimo ainda fica faltando algo, como se mesmo as coisas mais preciosas desta vida ainda não fossem capazes de nos dar a alegria plena, e de fato não darão, porque
a alegria, amados irmãos e irmãs, verdadeira, ela nos é dada, sobretudo, pela graça e pela presença de Deus em nossa vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, possamos de fato nos esforçar, nós que ressuscitamos com Cristo, ou seja, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos convidados a viver com Cristo. Como diz o apóstolo São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos convida a refletir sobre as bem-aventuranças, ou seja, as alegrias. Parece um tanto quanto contraditório, se nós olharmos sobretudo. Feliz quem é pobre. Às vezes nós nos perguntamos de tantas situações dolorosas de quem não tem muito para viver, que deveríamos nos esforçar para ajudar, ou que essas pessoas pudessem ter uma condição de vida mais digna. Mas aqui a palavra nos diz que felizes são eles, porque deles é o reino dos céus. Felizes também são aqueles que têm fome, porque serão saciados. Amados irmãos e irmãs, quem tem fome não se alegra. Quem tem fome tem necessidade. Depois diz também, felizes são aqueles que agora choram, porque havereis de rir. Quem chora, chora porque está triste. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e vos expulsarem, e vos insultarem, e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, o que Jesus vai dizer? Sobretudo, a partir das bem-aventuranças. Quem tem Deus, quem está com o Deus da vida, que é capaz de conquistar, amados irmãos e irmãs, o reino dos céus, a saciedade da vida, sobretudo que o tempo presente não é capaz de dar, mas em Cristo Jesus, em Deus da vida, vamos preenchendo de fato essa fome, essa sede, Também rir, ter a alegria que vem de Deus, como diz o apóstolo São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. E também sobre a realidade, sobretudo, de não ser reconhecido pelos homens desta vida, mas ter a graça de ser reconhecidos por Deus. Então, a alegria está nessa vivência, na vivência de nos colocarmos à disposição de Deus. Depois, São Lucas muda um pouco o sentido e começa a falar de algumas advertências. Ai de vós, agora partindo do contrário, que tendes fartura, porque passareis fome, que rides, porque chorarão, terão luto, que tem o elogio de todos, porque muitas vezes, amados irmãos e irmãs, serão tratados como sobretudo, os profetas daquela época eram tratados, perseguidos, em tantas realidades. Então, por que essas realidades são denunciadas? Porque elas fazem com que o nosso coração se preencha de si mesmo, com o próprio ego, com a própria satisfação, não dando espaço ao Deus da vida. Precisamos do dom da humildade, da graça que vem de Deus, para que possamos dizer como salmista: Senhor, o Senhor é muito bom para com todos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a sua graça, nos permita, amados irmãos e irmãs, a vivermos de fato como São João Crisóstomo, boca de ouro, a dar testemunho e anunciar a graça de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.